Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para apresentar a palavra do Senhor. E hoje nós queremos falar de um assunto que é de suma importância, sobre a imortalidade da alma. Você já ouviu falar que muitas pessoas quando morrem vai diretamente para o céu? E a cristandade diz que tem também o meio termo, que vai a pessoa para o purgatório. E outro já é muito radical, já diz que vai para o inferno, ser atormentado lá. Pois é, então quando uma pessoa morre, para onde ela vai? Segundo o que está escrito lá em Salmos capítulo 46, verso 4, diz que o homem, quando morre, ele volta ao pó. E no versículo 3 ele diz que não devemos confiar em homens, porque quando ele morre, ele volta ao pó, e os desígnios dele se acabam. Lá em Ezequiel capítulo 9, verso 5 em diante, diz que tanto o fôlego do animal como o fôlego do homem, ele volta para Deus, e ele jaz ao esquecimento. Já não há mais ódio, já não há mais tristeza, já não há mais rancor, já não há mais esperança para aqueles que morrem. Enfim, morreu, acabou, conforme a palavra. A Bíblia lá em Gênesis, voltando lá ao começo da Bíblia, em Gênesis capítulo 2, verso 7, diz o seguinte, que Deus formou o homem do pó da terra. E ele fez isso, soprou na narina do homem, e o homem se tornou alma vivente. Essa alma aí, lá no hebraico, no original bíblico, hebraico e grego, diz que essa alma significa fôlego de vida. Certo? Então o homem passou a existir, passou a falar, passou a andar, passou a ter raciocínio e assim por diante. E aí surge uma pergunta. Então, quando a pessoa morre, vai para o céu ou para o inferno? Conforme as escrituras, como nós já falamos, ele vai para o pó da terra, porque de lá ele foi formado. Tá certo? Agora surge uma outra pergunta. E quando Jesus voltar, o que vai acontecer com as pessoas que morreram? Segundo, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3 em diante, diz o apóstolo Paulo, irmãos, não quereis que sejais ignorantes a respeito dos que dormem. Essa palavra aqui, ignorante, é a falta de conhecimento, certo? Então isso quer dizer o seguinte, que as pessoas quando morrem, ele vai continuando lá no versículo 14 em diante. Ele vai dizendo, quando Jesus aparecer nas nuvens do céu com milhares de anjos, ressoada a trombeta de Deus, o que vai acontecer? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso quer dizer que haverá duas ressurreições. A ressurreição do justo, que vai acontecer na segunda vinda de Jesus. E os vivos serão o quê? Transladados, serão transformados e transladados diretamente para o céu, para encontrar com o Senhor Jesus no céu. Então, amigo, fica aqui a mensagem. Não acredite naquelas pessoas que dizem que fulano de Beltrano morreu, foi diretamente se encontrar com o Senhor. Uma criança morreu, foi diretamente se encontrar com o Senhor. Ninguém vai se encontrar com o Senhor antes mesmo da volta dele. Tá certo? Então todos que morrerem vai para o pó da terra. Tá certo? E o fôlego de vida, aquilo que Deus nos deu, vai voltar para ele. Entendeu? Então se prepare para encontrar com o Senhor Jesus. O credo diz que haverá dois julgamentos. O julgamento dos vivos, né, e dos mortos, mas haverá um julgamento para a vida eterna e outro para a morte eterna. Qual desses você quer passar? Quer ir para a morte eterna ou para a vida eterna? O Senhor lhe oferece a oportunidade da vida eterna. Então aceite a Ele como seu Salvador, como Senhor da sua vida. Procure uma Bíblia, não digo procure uma igreja, procure a Bíblia, comece a ler, comece a destrinchar, a conhecer um pouco da palavra de Deus, que assim você não será enganado. Que o Senhor Jesus o salve e ele te abençoe. Valeu, um abraço.